Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, autoria vereador Jadiel Vieira, projeto de lei 98/2012, autoriza a construção de garagens subterrâneas nos imóveis públicos e privados localizados no município de Ilhabela e dá outras providências. A fauna, a flora e todas as belezas naturais fazem Ilhabela ser considerada por todos um paraíso, atraindo turistas não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. O crescimento vertiginoso da população turista e residente, entretanto, trouxe para Ilhabela muitos problemas antes inexistentes, como poluição, violência, além de outros, reclamando o delineamento de uma política para diminuir o impacto negativo da expansão urbana e o crescimento do turismo predatório. Com o grande aumento de volume de veículos e de tráfego no município, cresceu também a exigência de vagas para estacionamento, já sendo comuns os pontos de estrangulamentos dos trânsitos e os congestionamentos, principalmente nos feriados prolongados e na temporada. Na tentativa de solucionar o problema, o Poder Público adotou uma política de estacionamento pago e racionalizado na região central do município, proporcionalizando a rotatividade. A par da providência adotada, porém, o certo é que o sistema viário de Ilhabela, limitado em sua extensão e recursos, aliado ao consumo crescente de espaços para circulação e estacionamento de veículos, encontra-se caótico. A ausência de vagas vem transformando vias públicas em garagens e esse uso anormal das ruas e avenidas de Ilhabela causa sério prejuízo ao sistema viário, gerando conflitos de tráfego entre veículos estacionados e em movimentos, causando lentidão e congestionamento no trânsito. Sem vagas de estacionamento, muitos estabelecimentos comerciais usam as calçadas como área para estacionar, colocando em risco a vida de pedestres que transitam ou se utilizam de calçadas com forte tendência de agravamento, caso não haja nenhuma intervenção. Embora a ampliação de vagas de estacionamento não seja a única solução para o trânsito de Ilhabela, é certo que aliada a medidas como a ampliação do transporte público e a estimulação do seu uso e de outras modalidades de transporte e da racionalização da utilização do espaço viário, pode se constituir no instrumento de promoção de meio ambiente. Desse ressaltar que Ilhabela encontra-se atualmente no limite de sua capacidade de suporte e de recursos do seu território, razão pela qual urge-se adotar medidas aptas a restringir a utilização do espaço viário, que, no entanto, somente serão aplicáveis se pudermos contar com vagas de estacionamento, especialmente nos hotéis e pousadas e no comércio em geral, para que os turistas possam deixar os seus veículos durante sua estada no município. Nesse sentido, a propositura apresentada que autoriza a construção de garagens subterrâneas no município de Ilhabela, pela relevância da matéria, conta com os novos pares para aprovação do projeto de lei em tela. Jadiel Vieira Queco, vereador PPL. Projeto de lei 98/2012, autoriza a construção de garagens subterrâneas nos imóveis públicos e privados localizados no município de Ilhabela e dá outras providências. A Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela aprova. Artigo 1º. Fica permitida a construção de garagens subterrâneas nos imóveis públicos e privados localizados no município de Ilhabela. Artigo 2º. Os projetos de construção de garagens subterrâneas nos imóveis novos e usados deverão obedecer às normas de edificação, às leis e regulamentos técnicos relativos a matérias e os objetivos básicos da legislação de proteção ao meio ambiente. Parágrafo único. Todos os projetos serão submetidos à prévia aprovação dos órgãos municipais competentes e também do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, CONDEFAP, quando se referirem à construção de garagem subterrânea no Centro Histórico de Ilhabela. Artigo 3º. As construções iniciadas ou não, que já possuem o alvará ou que estejam em análise para sua concessão à data da publicação desta lei, poderão sofrer alterações para dela se beneficiarem, atendida todas as disposições pertinentes. Parágrafo único. A construção da garagem subterrânea não será exigida para aprovação de projeto pela Prefeitura, ficando essa decisão exclusivamente a critério do proprietário do imóvel, desde que atendida às exigências legais. Artigo 4º. Caberá ao Poder Executivo definir as regras para a implantação das garagens subterrâneas nos imóveis públicos e privados. Artigo 5º. Será de inteira responsabilidade dos proprietários que optarem pela construção de garagem subterrânea a elaboração dos projetos e os custos para a sua implantação. Artigo 6º. As construções de garagens a que se refere esta lei não serão computadas para efeito de cálculo da taxa de ocupação e do coeficiente do aproveitamento do terreno. Artigo 7º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar e fiscalizar o uso do subsolo destinado à implantação das garagens subterrâneas nos imóveis públicos e privados, aplicando as sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que for necessário à sua execução. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jadiel Vieira Queco, vereador PPL. Bom, chegou a informação que o vereador Éder quer apresentar a emenda. Então, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para a apresentação de emendas e depois os pareceres. A sessão está suspensa
por 5 minutos, e vou pedir para cronometrar, por favor. Por favor, vamos acelerar, para a gente conseguir respeitar os 5 minutos. Está reaberta a sessão. O vereador Eric desistiu de apresentar a emenda, então vamos colocar em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, assinado pelo vereador Márcio Garcia, presidente da Comissão de Justiça e membro da Comissão de Finanças, Valdir Celino de Oliveira, Eric Pina, Jadiel Vieira, Luiz Mário de Almeida e Romeu Pedro Peste. Não tem assinatura do Valdir Veríssimo, nem do Rogério Ribeiro de Sá. Está em discussão esse parecer em conjunto das 3 comissões. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Eric. Então, na verdade, eu pedi, porque na hora da leitura eu não me ativo, não prestei atenção que ele leu esse parágrafo incluído pelo CAP, que ele tinha prometido a esse vereador que incluiria esse parágrafo, onde consta que no Centro Histórico e Cultural de Ilhabela não poderia ser feito garagem subterrânea. Então, o resto da cidade, eu acho que aí cabe a cada dono de comércio, dono de fazer ou não, com dependência da prefeitura, lógico, só está autorizando. Se o prefeito achar que deve fazer, ele ganhou a eleição, a maioria da população votou nele, porque achou que está fazendo um bom trabalho. O projeto vem do chefe aqui o líder do governo. Acho que estou sozinho hoje aqui, quem sou eu para ir contra e ficar dando murro em ponta de faca, mas fico feliz e agradeço por ter colocado que o Centro Histórico não poderá ser feito uma garagem subterrânea, a não ser, como diz o parágrafo único, com aprovação e com defarte liberando, que é muito difícil. Então, eu fico mais tranquilo e acompanho a votação dos demais partes. Vereador Marinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Bom, até certo ponto, em alguns momentos esse projeto foi polêmico, mas às vezes a polêmica vem de partes que parece que não sabe o que está falando. Tem vereador que sobe na tribuna, não, que defende que os royalties têm que vir para Ilhabela, né, que Ilhabela tem que ter o dinheiro dos royalties, e a gente sabe que os royalties vêm do combustível, do petróleo, que vai fomentar o quê? Essa indústria, né, que por ano produz no nosso país 4 milhões de veículos, e aí meia dúzia de gato pingado contra a garagem subterrânea, mas não deixa de usar o carro. Certa vez o nosso prefeito foi numa reunião onde um grupo de pessoas criticando pelo alagamento da rua. Por que não mais ciclovias? E nessa reunião onde tinha 12 pessoas, tinham 12 carros. Ninguém veio de bicicleta. E aí fica com um discursinho nas esquinas contra garagem subterrânea, contra alagamento de rua, mas eu não vejo andar de bicicleta. Então esse projeto vem de encontro ao que Ilhabela precisa, porque só tem uma avenida. E todo mundo sabe a dificuldade que tem uma SAMU de resgatar um paciente, seja no extremo norte ou extremo sul de Ilhabela, na temporada. Por quê? Uma estrada estreita, hoje estão alargando um pouco mais, mas não vai adiantar muito. Uma estrada estreita que impede que o SAMU possa fazer o serviço. Então, com uma garagem subterrânea, se o comércio puder ter sua garagem, ele vai tirar mais carros da rua. E aí, com isso, poder passar o SAMU, o carro do bombeiro, o carro das pessoas também em si. Então, em vez de ficar com esse discursinho de contra a garagem subterrânea, contra isso, contra aquilo, é só o contra, é a turma do contra. Vem então com soluções. Eu acho que parabenizo o vereador Queco. Não vejo impacto algum em garagem subterrânea, está lá embaixo. Pelo contrário, entendeu? Vai estar ajudando ao município de Ilhabela, tirando os carros da rua, colocando na garagem, e as pessoas podem circular melhor dentro do nosso município. Parabéns ao vereador Érico, essa preocupação com a questão do Centro Histórico de Ilhabela, mas existem alguns espaços próximos ao Centro Histórico que podem vir a ser garagem subterrânea. A gente vê a questão, por exemplo, do Iate Clube Ilhabela, na qual os turistas vêm para cá, e eles vêm muitas vezes de São Paulo, não tem um rio que vem de São Paulo até Ilhabela, para eles virem com seus iates somente, então tem que vir de carro. Então, em algum lugar eles precisam para estacionar. Então, parabenizo o Queco, pode contar com o meu voto, entendeu? Eu espero que os demais pais também possam estar votando. E eu dou um toque para as pessoas tomarem cuidado no que falam. Porque às vezes critica uma coisa, mas lá na frente está fomentando outra. Então,
nada mais é essa garagem subterrânea que um reflexo de uma economia baseada no capitalismo. Uma economia essa que fomenta a produção de carros, de veículos. São 4 milhões de veículos por ano no Brasil. Ilhabela, todo dia a gente vê um carro com uma placa nova, ou para ser emplacado. E vai colocar esse carro aonde? Porque as ruas são estreitas. Não tem lugar para colocar? Garagem é limitado. Então, sou favorável, sim, às garagens subterrâneas. Continua a discussão. Senhor presidente, nossa palavra. Valdir Celino. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público, imprensa. O Eric falou que está sozinho aqui, como assim? É meio assim. Mas eu também vou acompanhar o raciocínio, acho, do vereador Marinho, porque a gente já vê que hoje em dia Ilhabela já não comporta mais esse trânsito, né, esse movimento, e a gente chega até no Perequê, que hoje a gente quer ir numa prefeitura ali, a gente tem que ir lá para aquele fundão parar um carro. Quer dizer, se as pessoas que têm condições, se dentro da lei, façam uma garagem que suporte pôr os carros. Em Santos é assim, tem tanto prédio assim, é tão legal, tão bem feito. Então, eu não me oponho, não vejo problema nisso, não. Acho também que eu vou ser favorável, sim. Obrigado. Vereador Jardim Aveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Esse substitutivo ele foi feito dentro dos apontamentos daquela audiência pública. Se você viu o substitutivo, tudo que foi dito, de que maneira que teria que ser feito, ele foi feito dentro dos apontamentos da audiência pública. Hoje mesmo, eu passei por uma situação que eu estava na prefeitura, e quando chegou 11 horas, eu tinha que sair da prefeitura para ir apanhar a minha neta, que ela faz dança de rua lá na Cocaia, lá no antigo Pés no Chão. Eu demorei 15 minutos para esperar a chuva passar, e eu não consegui sair dali, porque meu carro estava lá atrás da escola, da quadra, porque ali eu não consegui lugar para estacionar. Isso hoje, num dia normal, numa segunda-feira. Imagine isso daqui a 2 anos, isso daqui a 3 anos, o que vai acontecer? E além do mais, quando a gente pede, fica todo feliz, e às vezes tem muito comerciante, muitas pessoas, que eles falam a seguinte situação: pô, nós temos que trazer mais balsa que caiba 70, 80 carros. Ficam todo mundo feliz quando vem uma balsa nova. Só que essa balsa nova, mais gente vai vir para Ilhabela. Mais carros vai vir. Entendeu? Quando os comerciantes reclamam que é complicado o turista vir para Ilhabela, que fica 1, 2 horas na fila, nós temos que ter balsa mais rápida e que caiba mais carro. Só que isso, mais carro vindo para Ilhabela, o problema nosso vai aumentar. No sábado, eu não lembro quem foi, comentou comigo que no domingo que veio aqui na ilha, no sábado à noite, na vila, e não conseguiu lugar para estacionar. Eu teve que voltar, deixar o carro lá perto do campo da aviação e vir de a pé. Olha a situação que a Ilhabela, quer dizer, logo mais vai ser difícil do turista vir para Ilhabela. Porque movimento de carro, esses problemas de carro, o cara já tem em São Paulo. Se ele vir para cá e ter o mesmo problema, que ele vai ter? Ele sai do trânsito lá e cai no outro aqui na Ilhabela. Então, esse é um dos motivos que a gente representou o substitutivo desse projeto. Continua a discussão do vereador Catulé. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu fui o autor do requerimento que convocou a audiência pública. Aguardei por muito tempo a volta do vereador Jadiel, e tinha falado com ele que eu gostaria que ele participasse da discussão, por fato de ser o autor do projeto. E infelizmente, o tempo estava passando, e a audiência pública foi convocada num momento péssimo para a discussão. Já tinha havido a questão do alargamento da rua, muito oportunismo eleitoral, e o uso uma questão evidente exagero com relação às árvores que foram retiradas. Inclusive, uma das árvores que foi retirada e replantada já está brotando ali em frente àquele restaurante lá,
como é que chama? Um restaurante italiano, né? Família Manzoli lá, está brotando aquela árvore enorme lá, e houve um evidente exagero. E durante a audiência pública, ainda persistia um clima ainda de animosidade e contra a administração. O vereador Queco compareceu à audiência pública, ficou impossibilitado de participar como vereador, porque estava afastado da Câmara, e isso prejudicou bastante a audiência. Após a audiência, alguns amigos meus tentaram me convencer que eu estava equivocado, que há essa necessidade, pessoas inclusive que militam na questão ambiental, que eu estava sendo radical demais ao não permitir a construção de garagens, ser contra. Que eu falei que eu fiz audiência pública e respeitei a audiência pública, mesmo com esses problemas, e aí eu assumo o erro de ter convocado a audiência pública naquele momento, porque foi contaminada pela questão eleitoral. É evidente que o vereador incorporou algumas questões, mas eu ainda tenho minhas dúvidas e fiquei surpreso o projeto ser colocado em votação hoje. E eu não gosto de votar desse jeito, eu vou me abster. Eu acho que merecia um debate melhor, mas eu respeito também a posição. E sou uma pessoa de governo, o Keckler falando que o prefeito concorda, e em respeito faço parte da bancada do prefeito, não vou votar contra, mas também não vou votar favorável em respeito à minha coerência, como vereador, como homem público, de mudar de posição de uma hora para outra. Então, fico nessa situação difícil e estou optando também, e uma questão que nós do Partido Verde não discutimos internamente, não deu tempo. Eu sou autor também da lei que incentiva o uso da bicicleta, que é um projeto de lei do deputado estadual do PV, do Partido Verde, na Assembleia Legislativa. Eu fiz uma adaptação para o município e acho que nós temos que continuar incentivando o uso da bicicleta, desestimulando o uso do automóvel, temos que fazer isso. Agora, não podemos fechar os olhos para a realidade. Hoje a realidade é essa, a Ilhabela cresceu e tem carro para caramba. Alguma coisa precisa ser feita. Então, se fosse feito um debate mais prolongado, com mais tempo e tudo, eu poderia até ser convencido a apoiar o projeto, mas, assim, em cima da hora, eu fiquei numa situação muito difícil. Vou me abster na votação dos pareceres e me abster da votação do projeto. Vereador Valdir Veríssimo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, vou ser breve nas minhas palavras. Assim como o vereador Catolé, também não fui comunicado. Me senti surpreso por ter sido pautado numa extraordinária esse projeto. Estive presente na audiência pública. Eu não vou me furtar do voto. Eu sou contrário na manifestação do parecer e do projeto. Ficarei no plenário. Vereador Romeu. Senhor presidente, vereadores, público presente, o vereador Queco, o senhor como líder do governo, eu tenho certeza que você tem conversado muito com o prefeito sobre esse projeto. Eu acho necessário, realmente, nós que vamos muito, inclusive na prefeitura, a gente não acha lugar de estacionar o carro. Quando vem para a vila, final de semana, não tem como estacionar o carro. Muitas vezes a gente só dá uma volta e vai embora. Então, eu acho extremamente necessário esse projeto. Pode contar com o meu voto. Está, então, em votação o parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania. Parecer favorável. Está em votação? Está aprovado, então, com abstenção do vereador Catolé e voto contrário do vereador Valdir Veríssimo. Está em discussão, então, o projeto 98/2012. Está em discussão. Está, então, em votação
Projeto 98/2012, que autoriza a construção de garagens subterrâneas dos imóveis públicos e privados localizados no município de Ilhabela e da outras providências. Está aprovado com o voto contrário do vereador Valdir Veríssimo e a abstenção do vereador Catulé.